governo federal, como você sabe, anunciou a aplicação de uma terceira dose para o público geral e a diminuição do intervalo de 6 meses para 5 meses dessa terceira dose, para a aplicação dela. A questão é que alguns estados, como o caso do Rio de Janeiro, aguardam a chegada de mais vacinas para ampliar a imunização. Vamos conversar então com a Carla Domingues, que é epidemiologista e ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações. Carla, muito bom dia, obrigada por nos atender. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Daniel. É um prazer estar falando com vocês novamente. Obrigada, Carla. Olha, deixa eu te falar, a gente tem essa notícia, né, que foi feita ontem, anunciada ontem pelo Ministério da Saúde, dessa possibilidade de terceira dose, então, e a gente vai caminhando bem, né, conforme a gente começou a vacinar tarde, mas aí agora a coisa está andando bem, estamos chegando a quase 60% da população imunizada com a primeira e segunda dose. A terceira dose já é mais do que urgente devido ao tempo aí que já passou do início dessa vacinação. Qual que deve ser esse calendário para conseguir cumprir, né, todas essas demandas aí em relação à vacina? Marcela, felizmente, né, nós estamos vendo o Ministério da Saúde agora conseguindo adquirir vacinas, entregar e principalmente, né, planejando as ações para que os estados e municípios se organizem no processo de garantir que a vacina chegue no braço do cidadão de forma organizada, né, todo o país fazendo a mesma estratégia. Neste momento, o que é fundamental é que a população entenda que nós ainda temos 40% da população que não tomou a segunda dose e não adianta a gente só olhar aqueles que já tomaram esses 60% e pensar nessa terceira dose e deixar de lado esses 40%. Então, nós temos que caminhar nesse processo juntamente, né? Finalizar a segunda dose, mas também, ao mesmo tempo, garantir que, à medida que as pessoas completem o 5º mês de vacinação, que já tenham o direito de receber a sua terceira dose. Carla, uma dúvida muito comum que surgiu de ontem para hoje é a orientação da segunda dose para a vacina da Janssen, que até então era dose única. Por exemplo, quem já tomou ali em junho e tem que tomar a segunda dose em 2 meses de intervalo, esse prazo já passou e muito. A gente já está aí com cerca de 5 meses depois dessa dose. Como que é a orientação? Toma mesmo assim, mesmo com extrapolando esse prazo de 2 meses, aí espera mais 5 para a terceira? Daniel, essa é uma pergunta fundamental de que a população entenda, né? O prazo mínimo é recomendado de 2 meses, mas os estudos têm mostrado que quem está recebendo essa segunda dose, né, essa dose de reforço com 6 meses, a titulação de anticorpos é quase 5 vezes maior. Então, a população vai, inclusive, estar mais protegida com esse intervalo mais estendido. Então, nós sim devemos, quando completar esse prazo, já buscar a vacina, porque nós vamos garantir a proteção dessas pessoas que inicialmente tinham a dose única, mas agora que os estudos apontam a necessidade dessa dose de reforço. Aí, então, uma informação importante, né? Então, as pessoas que tomaram a vacina da Janssen, mesmo passado mais de 2 meses, é até melhor ela tomar com mais de 2 meses após a aplicação da primeira dose, que seria a dose única até então, né? Exato. Doutora? Oi, estou escutando, exatamente isso, né? Deu uma cortada na sua fala, mas eu entendi a sua pergunta, eu acho que é exatamente isso, né? Nós temos que ver que essas mudanças estão acontecendo à luz das evidências científicas. Estão sendo feitos inúmeros estudos em todo o mundo, então, à medida que essas evidências vão sendo estabelecidas, né, os programas de imunização vão reorganizando o processo de vacinação. Então é isso que a população precisa ter clareza, né? Estar acompanhando essas decisões e à medida que o Ministério da Saúde toma a recomendação e que a população devidamente procure o serviço de saúde para serem vacinados no momento oportuno a partir dessas recomendações. Carla, muita gente também fala assim, eu já tive Covid e tomei as 2 doses da vacina. Eu preciso mesmo dessa dose de reforço, dessa terceira dose, mesmo tendo tomado as 2 doses, já com anticorpos da Covid que eu tive? Daniel, é importante que todo mundo receba os esquemas conforme a recomendação do Ministério da Saúde, porque uma pessoa pode ter uma titulação muito grande de anticorpos depois da doença e outras podem perder essa titulação muito rápido. Então, como não dá para a gente ficar fazendo exames todos os dias e também não é nem recomendado que isso aconteça,
vamos fazer a vacinação, né? Ela é segura e ela é recomendada, principalmente numa ação de saúde pública, onde nós precisamos medir a efetividade, vacinando toda a população recomendada. Então, não vamos ficar olhando, já tive Covid, o meu exame tem esse resultado, então não preciso tomar. Não, vamos todos tomar a vacina de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde. Doutora, a minha dúvida é sobre a logística, né? Que essa dose de reforço vai ter que exigir aí dos postos de saúde para viabilizar a vacina certa para cada pessoa. Ou não tem vacina certa? Pode ter uma intercambialidade com mais de uma vacina? Qual seria essa vacina? Como que isso vai ser esclarecido para a população? Não, a intercambiabilidade já está definida, né? Então, por exemplo, quem tomou a vacina Coronavac e a vacina da AstraZeneca está recebendo a terceira dose com a Pfizer, né? A Janssen, a recomendação é que você inicialmente receba essa dose de reforço com a própria vacina. Mas se não houver disponibilidade naquele posto de saúde na hora que ela for tomar a vacina, não há nenhum problema que ela receba outra vacina diferente. Então, essas misturas de vacina já estão comprovadamente estabelecidas que elas protegem e que elas têm uma eficácia muito elevada e principalmente que há segurança nesse processo de mistura de vacinas. Então, a população pode se sentir segura, né? Inicialmente, recomenda-se tomar a Janssen, o reforço ser da mesma vacina, mas se não houver a disponibilidade, não há nenhum problema que se receba outro tipo de vacina. Como a senhora avalia a não participação da Anvisa nesse processo? Ontem mesmo a agência emitiu uma nota dizendo que em outros países em que houve também essa recomendação, houve uma conversa com as agências reguladoras, o que não aconteceu aqui no Brasil. A expectativa é que a Janssen só encaminhe os documentos para essa dose de reforço na semana que vem. E a gente tem até então só a análise da Pfizer. Como que a senhora avalia essa questão, essa participação ou a falta dela da Anvisa nessa decisão do Ministério? Nós temos que entender que no momento de pandemia, né, o Ministério da Saúde também tem essa prerrogativa de definir programas de vacinação em função do momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo a Europa e os Estados Unidos com elevação do número de casos. Então, essa decisão do Ministério da Saúde foi acertada no sentido de garantir que a população realmente receba essa terceira dose a partir dos 18 anos, com o intervalo de 5 meses. Mas concordo que essa discussão com a Anvisa, ela é fundamental, né? Se ela não aconteceu antes, que ela aconteça agora, porque nós precisamos da validação da Anvisa, porque é ela que vai garantir, né, todo esse controle de qualidade do processo de vacinação, toda essa validação da documentação. Então, nós não podemos abrir mão desse papel da Anvisa, mesmo no momento de emergência sanitária. Doutora, a senhora que já foi, né, coordenadora do PNI e já tem uma experiência em relação a isso, que eu vou perguntar agora, eu queria saber sobre essa questão da distribuição das vacinas e o tempo que a gente tem e a quantidade de pessoas que já tomaram. Bom, a gente vê, para explicar aqui, a gente vê que outros países têm uma resistência grande, as pessoas têm uma resistência grande a tomar vacina. Aqui no Brasil a cultura é um pouco diferente, a gente está com 60% da população vacinada. Esse número é razoável diante do cronograma que a gente começou, a data que a gente começou até agora, ou está tendo uma resistência da população brasileira também? Marcela, infelizmente, o que nós estamos vendo? Nós tivemos uma aceleração quando recebemos a maior quantidade de vacina, no entanto, quando nós olhamos os números de vacinação todos os dias, isso tem caído consideravelmente dia a dia, né? Tem dia, inclusive, que nós vacinamos em torno só de 300 mil pessoas com essa terceira dose, quando nós teríamos capacidade, inclusive disponibilidade de vacina nos postos de saúde para estar vacinando mais de 2 milhões. O Ministério da Saúde aponta que já tem mais de 20 milhões de pessoas que estão com o esquema atrasado, né? Que não voltaram para tomar essa segunda dose. Então, a gente precisa, primeiro, convencer essas pessoas que elas não estarão protegidas se elas não completaram o esquema de vacinação. Quanto mais eu postergo a segunda dose, mais eu vou postergar a terceira dose. Então, a gente só vai atrasando o processo de vacinação. E, infelizmente, ainda temos em torno de 20% da população que sequer compareceu para receber a primeira dose. Então, a gente tem ainda que nós tenhamos um programa de vacinação exitoso e que a população aderindo à vacinação, ainda assim temos um grupo resistente que ele precisa se convencer que a vacinação ela não é um ato individual, que ela é um ato coletivo, que quando eu me vacino eu
protejo o meu filho, que não pode ser vacinado ainda porque não tem a possibilidade, porque a vacina não está liberada, mas principalmente que eu estou protegendo os meus amigos que têm uma doença grave, como câncer, como HIV, como eu protejo os meus pais, que eles, apesar de estarem vacinados, eles podem ainda adquirir a doença e ter uma doença grave. Então, a vacinação é um ato de amor para toda a sua família. Então, a gente não pode abrir mão desse direito que não é só individual e sim coletivo. Certo. Doutora, agradeço enormemente por mais essa participação da senhora aqui no Live CNN. E vale lembrar, né, que o Programa Nacional de Imunizações, mesmo com todas essas mudanças importantíssimas, segue sem um comando há 4 meses. Carla Domingues, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e convocando a população, compareçam para ser vacinado, porque dessa forma que a gente vai proteger a nossa população.